Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O conhecimento de Jesus ajuda a gente a entender o mistério do homem, né? Quem é o homem? Então vamos ver quem é o homem. Quem é Jesus Cristo, Filho único de Deus. Primeira coisa, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Deus enviou o seu Filho. Essa é a grande boa nova, a grande notícia. Não é fake news. Essa é uma notícia maravilhosa. E olha lá o que Paulo fala na carta aos Gálatas. Quando chegou a plenitude dos tempos, vou colocar aqui. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. Nos adotar como filho. Então, Deus enviou seu Filho para nos adotar como filhos. Nós que estávamos sujeitos à lei, Ele enviou o Filho também sujeito à lei, nascido de uma mulher. E Deus cumpriu a lei em tudo. Deus cumpriu a lei em tudo, porque a humanidade estava e está sujeita à lei. Então, Deus, em seu Filho, experimentou em tudo a condição humana. E essa é a boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Marcos abre assim: olha, gente, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Uma ótima notícia para vocês. Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a boa notícia. Deus visitou o seu povo e cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Fê-lo para além de toda expectativa, porque a gente esperava um Messias, um Salvador, né? Alguém que ia libertar o povo, uma espécie de Elias, de Moisés, de novo Elias, um profeta, ou um patriarca, quem sabe, né? Uma espécie de novo Abraão, mas eu esperava muito uma espécie de novo Moisés, que Moisés era o cara. Tudo a referência maior do povo era Moisés. Então, ele esperava uma espécie de novo Moisés. Deus surpreendeu todo mundo. Foi além de toda e qualquer expectativa. Não vou mandar, vocês estão esperando Moisés, não vou mandar um novo Moisés. Moisés é muito pouco, eu vou mandar meu próprio filho. Estava esperando um administrador, não, ele mandou o dono lá da vinha, né? Esperando administradores, pessoas que iam cuidar da vinha. Não, eu vou mandar o meu próprio filho, ou seja, o herdeiro. Eu vou mandar o meu filho muito amado. E nós cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, judeu, né? Jesus era judeu, nascido de uma filha de Israel, na cidade de Belém, no tempo do rei Herodes o Grande e do imperador César Augusto, né? Então bem contextualizado no tempo e no espaço. Onde que foi? Belém, carpinteiro de profissão. Então Jesus tinha uma profissão, carpinteiro. Alguns teólogos falam até que São José não fazia só serviços de carpintaria, mas ele fazia tudo. Era um pedreiro. Mas o catecismo fala carpinteiro de profissão, morto crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, no reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem. Nada mais, nada menos do que o Filho eterno de Deus. Não foi só o novo Moisés que Deus mandou, Deus enviou o seu próprio Filho. Ele saiu de Deus, vai dizer João, desceu do céu e veio na carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, o eterno, Filho eterno de Deus, desceu dos céus e veio na carne habitar entre nós.
Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos a respeito de Jesus aquilo que Pedro confessou e Pedro fez em nome da igreja, quando disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E sobre a rocha dessa fé, confessada por Pedro, que Cristo edificou a sua igreja. A igreja está fundamentada, edificada na rocha da fé de Pedro, e nessa rocha, nessa fé que a gente também confessa e proclama isso, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Anunciar a insondável riqueza de Cristo. Bom, se a gente sabe isso, a gente não pode ficar calado, né? A gente tem que transmitir essa fé cristã, anunciar Jesus Cristo para levar as pessoas a crerem nele. Por isso que os primeiros discípulos arderam no desejo de anunciar Cristo. Como está em Atos 4, nós não podemos deixar de dizer o que vimos e escutamos, e fazer esse convite a todos os homens a entrar nessa alegria, na alegria da comunhão com Cristo. É o que a gente estava meditando hoje de manhã também. Eu não posso deixar de partilhar essa alegria, né? Esse pão, o pão da comunhão com Deus. Eu quero que todo mundo participe dessa alegria. Nossa, como eu estou feliz, como eu gostaria que todo mundo participasse dessa alegria. E é aquilo que João vai escrever na primeira carta: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram acerca do verbo da vida, é o que nós vos anunciamos. Pois a vida manifestou-se, nós a vimos e dela damos testemunho. Então, eles não conseguiram ficar calados, eles não conseguiram silenciar sobre isso. Aquilo que eles ouviram e tocaram sobre a vida que se manifestou é aquilo que eles anunciaram. E por isso chegou até nós. A alegria de termos Cristo veio deles, né? A gente tem que contagiar as pessoas, né? A gente está contagiado dessa alegria e quer que todo mundo participe dessa alegria. Então a gente tem que contagiar o mundo, gente. Começar a contaminar esse mundo de amor, de alegria, desse grande anúncio, dessa boa nova. O que significa que Deus é uno e trino? O que significa isso? Deus é uno e trino. A gente vai passar um vídeo que vai trazer vários elementos para vocês poderem responder essa pergunta. O que significa que Deus é uno e trino? Os cristãos acreditam em um Deus, mas esse Deus único é uma comunhão de pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Parece complicado, e é. Sério. Pelo menos para nossas cabeças. De onde veio essa ideia complicada da Trindade? Bem, em toda a história da revelação, Deus deixou uma coisa muito clara: que somente há um Deus. Até aqui tudo bem. Então veio Jesus. E por perdoar os pecados e usando o nome divino revelado no Antigo Testamento para si mesmo, ele deixou bem claro que ele também é Deus, assim como o Pai. E depois também falam do Espírito Santo, que também é Deus, assim como o Pai e o Filho. 3 deuses, então? Mas não acabamos de dizer que há somente um Deus? Uma vez que isso é realmente complicado, houve várias tentativas de tornar as coisas mais fáceis de novo. Proposta 1. Por que não transformar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em 3 máscaras usadas por um único Deus? Dependendo do humor dele e das circunstâncias, Deus coloca em si uma dessas máscaras. Em um momento, ele é o Pai. Em outro, ele é o Filho. Em outra hora, ele se apresenta como o Espírito Santo. Boa ideia. E ela ainda por cima tem o nome: modalismo. Mas se modalismo fosse verdade, então não existiria realmente uma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto,
temos que ser capazes de fazer a diferença entre eles, porque foi o Filho que veio ao mundo e não o Pai. E o Filho deu a sua vida por nós, não o Espírito Santo. A revelação distingue claramente as pessoas divinas. Modalismo pode ser uma boa ideia para proteger a unidade de Deus, mas essa ideia não funciona. Não importa, pensou uma certa pessoa chamada Ário, e ele apresentou a proposta número 2. Vamos apenas dizer que só o Pai é realmente Deus. O Filho e o Espírito Santo são quase Deus, até 93%, mas não completamente. Eles são simplesmente as duas criaturas mais bacanas que Deus criou. Essa ideia chamada arianismo é também uma tentativa de resguardar a unidade de Deus, mas nos deparamos com o mesmo problema. Ela não se encaixa com o da revelação. Jesus reivindicou a sua divindade bem claramente. Eu e o Pai somos um. E esta é apenas uma das muitas afirmações de Jesus que não se enquadra com o arianismo. Não nos esqueçamos de que, mesmo a criatura mais sublime ainda é infinitamente inferior ao seu Criador. Então, não há realmente muitas opções. Temos que aceitar a revelação como ela é. Deus é um e Deus é três. Isto é, Deus é um só, no que diz respeito à sua natureza divina, e três em relação às pessoas divinas. E esse mistério é precisamente chamado de Santíssima Trindade. O que significa que Deus é unitrino? Deus é único, porém em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que significa que Deus é uno e trino? A Santíssima Trindade é composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Os três compõem um só Deus. Então, a Santíssima Trindade, Deus é uno porque é um só Deus, mas essa natureza divina, essa substância divina é das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas, mas uma só natureza, uma só substância. Essas heresias, né, que hoje são chamadas de heresias, o modalismo dizia que é uma só pessoa, que tinha a forma de Pai, forma de Filho e forma de Espírito Santo. É igual aquela coisa da máscara, né? Quem veio é o mesmo Deus, eles falavam, só que em forma de Filho. É uma modalidade, falava que Deus tinha um modo de agir e de ser. Não, agora é o Filho, agora é o Espírito Santo, como se fosse uma mesma pessoa. Isso aí foi combatido, né, pela igreja como uma heresia. Ele é um só. E três pessoas. Quem veio foi o Filho, não foi o Pai. Né? Depois, quem foi enviado foi o Espírito Santo, não foi nem o Filho, nem o Pai. O modalismo tinha um jeito de explicar, talvez racional, como se fosse uma roupa. Né? É um jeito racional de tentar explicar a Trindade, que é um mistério. A gente não consegue explicar racionalmente. É um mistério. A Santíssima Trindade é um mistério de fé. Então, eles falavam o quê? Para tentar explicar. Não, agora ele está vestido de pai. Não, agora ele é vestido de filho, mas é a mesma pessoa. Né? E o arianismo foi outra forma de tentar explicar isso, que também caiu numa heresia, porque eles falavam que o filho não tem a mesma substância do pai. E é o que a gente proclama no credo niceno-constantinopolitano, que o filho é consubstancial ao Pai. Essa palavra consubstancial que foi tema do Concílio de Nicéia e que proclamou que Jesus tem a mesma substância do Pai. Ou seja, se o Pai tem substância divina, o Filho tem substância divina. E não é um pedaço ou mais ou menos. Não, o arianismo fala que o Filho não é da mesma substância do Pai. Ele é criatura maravilhosa e tudo, primeiro criado por todos, mas não é Deus. E a igreja proclamou, não, Jesus é Deus.
e proclamou a consubstancialidade do Filho em relação ao Pai. Isso, foi no concílio de Niceia. Também a gente já falou, mas a gente vai falar de novo, porque a gente vai falar de Jesus. E aí foi definido nesse concílio de Niceia, no ano de 325. Aqui, na verdade, apareceu muitas outras. O próprio docetismo, que não falou o vídeo, porque o vídeo é rapidinho, mas o docetismo falava que Jesus tinha uma aparência humana, mas não era homem de verdade. Como aqui fala que Jesus tem uma aparência divina, mas não é Deus. Ele parece Deus, mas não é. O docetismo contrário, ele parece homem, mas não é. Está vendo como é difícil conciliar a natureza humana e divina numa pessoa só? Então as pessoas começaram a criar várias formas da gente conseguir entender racionalmente uma coisa que é um mistério. A razão aceita pela fé, como uma revelação divina, mas não como uma concepção que começa da razão. E aí vem as heresias todas aí, é o humano tentando explicar o divino. Quando o humano tenta explicar o divino, cai no erro. Então, aí a gente tem que trabalhar dois conceitos. O conceito de inspiração, que é até o conceito bíblico, que a gente... O que é? A Bíblia toda é inspirada? Uma coisa é inspiração, outra coisa é revelação. Toda a Bíblia é inspirada, mas nem tudo que está aqui é revelação. O que é revelação? É algo que eu não consigo conceber racionalmente. Deus precisa me revelar para que eu consiga colocar a minha fé, o meu sentimento de fé a esse mistério. Tem coisas que na Bíblia são coisas históricas até, né? O rei fulano venceu o rei cicrano. Está na Bíblia? Está. É revelado? Não, porque eu não preciso de ultrapassar a minha razão para acreditar naquilo e fazer o passo da fé. Agora, Jesus falou que ele é Deus. Assim como o Pai é Deus, isso foi uma coisa revelada. Ou seja, humanamente falando, eu não tenho como conceber isso. A gente aceita pela fé. Então tem mistérios que são inspirados, tem coisas que são inspiradas, que é inspiração. A inspiração passa pela minha cultura, pela minha forma de conceber o mundo e as pessoas? Sim, a inspiração sim, a revelação não. Não tenho como eu entender racionalmente como é que Deus é 1 e 3 pessoas. Então, isso é revelado, é um mistério. Como a Eucaristia é o mistério da fé, como é que eu entendo? Eu tenho como entender racionalmente que Jesus é, né? Isso é o meu corpo, que ali na hóstia consagrada é Jesus, o próprio Jesus que está ali? Não, mas ele tem cheiro de pão, gosto de pão, eu estou vendo o pão. Como é que você fala que é Jesus? Racionalmente, eu não tenho como conceber isso. Por isso que logo depois fala, eis o mistério da fé. É um mistério. A gente aceita, mas a gente não compreende. Aceita pela fé. Aí a gente tem que dar aquele passo da fé. Porque Deus não se mostra completamente do jeito que é, porque a gente não tem capacidade disso. Se o homem conhecer completamente Deus, ele precisa morrer para isso. Porque muita gente acha que é diferente, né? A fé e razão estão em contraposição, a fé e ciência estão pelo contrário, elas estão muito unidas. Porque para você crer, você precisa ter uma razão de crer. Ninguém crê assim, eu acredito. Mas por que você acredita? Você tem uma razão para aquilo. Até para você acreditar, você tem que ter uma razão. Ninguém acredita assim às cegas. Por que você acredita, por exemplo, na Eucaristia? Se você entende a Eucaristia, o que é? Não. Mas por que você acredita? Porque eu tenho razões para crer. Tem razões, Deus deixou indício na minha vida que aquilo ali para mim é importante. E aquilo ali eu aceito como verdade. Porque Deus para mim é verdade. E Ele deixou esses sinais da minha vida. Entendeu? Então a razão tem que estar associada à fé. Senão é uma fé cega. As duas têm que estar aliadas, né? Santo Agostinho dizia, eu creio para entender e entendo para crer. Credo ut
intelligo ut credam, quer dizer, eu creio para entender e entendo para crer. Por que a gente está aqui estudando? Porque entendendo, a gente vai crer muito mais, a nossa fé vai ficar muito mais solidificada. Nós estudamos, nós entendemos para crer mais. E à medida que nós cremos, nós entendemos melhor. Porque aqui é uma turma de pessoas que têm fé, de crentes. Antes do nosso ensaio, o Papa São João Paulo II escreveu um documento que a gente está falando aqui, Fé e Razão, Fides et Ratio. Fé e razão. Para quem quiser aprofundar, é bem filosófico esse documento, tá? Mas é muito importante para a gente ver compreender essa questão da fé e da razão, que não se contrapõe, mas deve estar unido para a gente chegar no conhecimento da verdade. Fé e razão como as duas asas para a gente subir ao conhecimento da verdade. No coração da catequese. Tem catequista aí? Opa, tem catequista aí, ó. No coração da catequese, Cristo, encontramos uma pessoa, Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós e que agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar, olha que bonito que o catecismo fala, catequizar é revelar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus. Catequizar é revelar na pessoa de Cristo todo o desígnio, o plano, eterno de Deus. Porque Jesus falou tudo o que Deus tinha para falar para a gente. Jesus é a palavra última e definitiva do Pai para nós. Ele é o verbo, Ele é a palavra que se fez carne. Não tem mais nada a ser acrescentado depois de Jesus. Agora é esperar o fim dos tempos e receber toda essa revelação que Deus manifestou através de Cristo. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais por ele realizados. Também escreveu São João Paulo II, num documento chamado Catequese Tradende, famoso documento que os catequistas aí devem... Vocês já leram esse documento, catequista? Não? Então vamos ler. Está engatinhando, vamos... Qual que é a finalidade, o fim da catequese? É pôr em comunhão com Jesus Cristo, somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar da vida da Santíssima Trindade. Então, a catequese, a finalidade dela é entrar em comunhão com Cristo para a gente participar dessa vida trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na catequese, é Cristo, é o Verbo encarnado e Filho de Deus que é ensinado. E só Cristo ensina. Ele é o mestre, Ele é mestre, Ele é Senhor. Todo e qualquer outro o faz apenas na medida em que é seu porta-voz, consentindo em que Cristo ensine pela sua boca. Então, quando vocês dão formação, quando dão catequese, até esse momento também, a gente quer ser o quê? Porta-voz de Cristo, Eu estou emprestando a minha boca para que Cristo possa realizar o seu ensinamento, para que Cristo possa falar. Todo catequista deveria aplicar a si próprio a palavra de Jesus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Então, catequista é isso. A minha doutrina não é minha. Vocês não vão falar a opinião de... A catequese não é para dar a opinião de você. Eu acho que a igreja tinha que ser isso, a igreja tinha que fazer aquilo, a igreja... Não. A catequese, o momento de formação, é para falar o ensinamento da igreja. A palavra de Cristo. Essa que as pessoas querem ouvir, Nós somos enviados, nós somos missionários, A palavra missionário significa o quê? Enviado, nós somos enviados. Para falar a minha opinião, acho que tinha que ser. Não, isso aí a gente vai... Já tem muito grupo de WhatsApp, youtubers e um monte de companhia limitada dando opinião aí direto. Eu quero ouvir a palavra de Cristo, ela que dá sentido à minha vida.
e dela que a gente tem que ser, de fato, porta-voz. Por isso o Papa frisa bem isso aqui. Aquele que é chamado a ensinar Cristo, todos nós somos chamados a partilhar esse pão da palavra, deve, portanto, antes de mais nada, procurar esse ganho supereminente que é o conhecimento de Jesus Cristo, né? Como São Paulo mesmo dizia lá na carta aos Filipenses, né? 3, 8 a 11, aqui a gente está citando um pedacinho. Quando ele achou o tesouro, ele considerou tudo como perda. Tudo para mim agora é lixo, porque eu achei o tesouro. Para mim as coisas nada, né, perderam sentido. Só Cristo é esse ganho, né? O ganho que é conhecer a Jesus Cristo. Nós temos de aceitar perder tudo para ganhar Cristo, encontrar-se unido a Ele e conhecê-lo a Ele na força da sua ressurreição e na comunhão com seus sofrimentos, conformar-se com Ele na morte, na esperança de chegar a ressuscitar dos mortos. Então, é Ele o sentido da nossa vida, é Ele que a gente quer conhecer. E aceitando Ele, tudo vai, parece que, né, vai se esvaindo, vai perdendo sentido, porque é Cristo agora que faz todo sentido para mim. Então, né, as outras coisas, eu, como São Paulo diz, eu considero como perda para ganhar a todos para Cristo. Desse conhecimento amoroso, brota o desejo de anunciar. Na medida que a gente vai conhecendo, a gente quer falar para outras pessoas, a gente quer contagiar outros com essa alegria, quer que outros conheçam, de evangelizar e levar os outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, temos a necessidade de conhecer sempre melhor essa fé. Todo mundo tem fé aqui, todo mundo já anunciou, já fez missão. Mas chega uma hora que a gente quer conhecer mais. Com esse objetivo, seguindo a ordem do símbolo da fé. O que é o símbolo da fé? Profissão de fé. É o credo, né? Creio em Deus Pai, né? É o símbolo da fé. O símbolo da fé é aquele mais simples. Quando a gente fala símbolo niceno, constantinopolitano, é aquele mais recheado, mais completo, de todas as coisas visíveis, consubstancial, etc. Esse símbolo da fé ele vai apresentar alguns títulos de Jesus Cristo. Então, o catecismo vai seguir exatamente essa ordem. Por isso que a gente vai estudar, primeiro, Cristo, os principais títulos, Cristo, Filho de Deus e Senhor. Então, a gente vai estudar nessa ordem, porque a gente professa nessa ordem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, a gente vai estudar nessa ordem. Depois, a gente vai estudar, o catecismo vai apresentar os principais mistérios da vida de Cristo, que se encarnou pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, encarnação. Depois fala da Páscoa e da sua glorificação. Então, vai seguir os mistérios da vida de Jesus. Então, o título: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, e os mistérios da vida de Cristo. Beleza? Então, a gente vai seguir exatamente, o catecismo está falando que a gente vai seguir essa ordem. Então, primeira, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, vamos estudar agora esses títulos de Jesus. Por que a gente professa isso? Qual a importância desses títulos relacionados a Cristo? Primeira coisa, Jesus. Em hebraico, Jesus quer dizer Deus salva, né? O hebraico ele coloca assim, Yeshua. Yeshua, lembrando que a gente lê o hebraico da direita para a esquerda. Então, aqui é Yeshua. Yeshua. Não, é da direita para a esquerda, porque a frente para eles começa à direita. A Bíblia começa na direita. Eles escrevem também da direita para a esquerda. Tudo é assim. Então, a Bíblia deles, a capa é o verso da nossa, vamos dizer assim.
Yeshua, né? Yeshua. Quer dizer o que mesmo? Deus salva. Muito bem. Quando da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, né? Gabriel, é o anjo Gabriel que no momento da anunciação vai dizer que ele vai se chamar Jesus, que exprime a identidade, quem ele é, e também exprime a missão. O que ele veio fazer? Qual que é a missão dele? Né? Salvar. Por isso que o nome dele é Yeshua, Deus salva. Deus, a identidade dele e a missão dele estão expressos no seu nome. Nessa história de salvação, Deus não se contenta só em libertar Israel da casa da escravidão, fazendo sair do Egito. Não é só uma nova libertação do Egito, como fez quem? Moisés. É muito mais. Deus quer salvar também dos nossos pecados, porque o pecado é sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele é que pode absolvê-lo. Quer dizer, no fundo, todo pecado, desrespeitei a mamãe, Davi faltou com respeito com a mamãe, mas o fundo de todo pecado não é um desrespeito à mãe. Davi, com isso, desrespeitou a Deus, porque a profundidade de todo pecado está numa ofensa a Deus, ao Criador, aquele que criou as coisas em harmonia, né? que criou as coisas dentro de uma ordem, e quando essa ordem, essa harmonia são quebradas, de alguma forma, é o coração de Deus que fica entristecido. Se todo pecado é com relação a Deus, toda ofensa é feita a Deus, quem pode absolver? Deus. A mamãe pode falar para o Davi, Davi, eu te perdoo. Mas Deus precisa também dizer isso de alguma forma. Deus precisa absolver esse pecado. E é por isso que Israel, tomando cada vez mais consciência da universalidade do pecado, só poderá procurar salvação na invocação do nome do Deus Redentor, né? Essa palavra também é forte, redenção. O que é um redentor? É aquele que vai resgatar alguma coisa, né? Então, está lá, por exemplo, os escravos, antigamente eram vendidos os escravos, né? E no hebraico é chamado de Goel. Aí estava lá os escravos vendidos. Então, para você tirar aquela pessoa daquela condição, o que você tinha que fazer? Comprar. Né? Que eles chamavam de resgatar. Olha, eu tenho que pagar o resgate para você sair daquela condição de escravo. E é isso, esse é um pouquinho que Deus fez, né? A redenção significa isso. Olha, quem que merecia estar na cruz? Quem pecou, não é? Quem está condenado pelo pecado, escravo do pecado? Somos nós. O que Deus faz então? Deus manda um redentor, alguém que vai pagar pela nossa salvação, pela nossa libertação. E qual o preço desse resgate, dessa redenção? Foi o seu próprio, né, o seu próprio sangue, sua vida, né? Sangue para o judeu significa vida. Então, o preço disso não foi algumas moedas, não foi um cheque, não passou não, foi o seu próprio sangue que pagou esse resgate por nós. Então, Deus pagou esse resgate com o seu sangue, por isso que Ele é o Redentor. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus também está presente na pessoa do seu Filho, que é o quê? O que significa Jesus? Deus salva. Então, Deus, tem o nome de Deus ali em Jesus, né? No nome de Jesus está presente o nome de Deus, feito homem para salvar a todos dos seus pecados. Ele é o único nome divino que traz a salvação e que pode, desde agora, ser invocado por todos, pois a todos os homens se uniu pela encarnação, de tal modo que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos.
Yeshua. O que isso significa? Deus só pode salvar aquilo que ele assumiu. Ele precisou assumir a nossa natureza para salvar. Deus podia lá, eu perdoo vocês os seus pecados, mas ele quis fazer isso assumindo a nossa natureza. Por isso é que fala ali, ó, porque ele pode ser invocado por todos, porque a todos os homens ele se uniu como? Pela encarnação. Ele se uniu a nós, assumindo a nossa natureza. E por isso ele conseguiu o quê? Tirar essa natureza da lama. Resgatar. Que não era da condição humana. O pecado, Deus não criou o homem com o pecado. Ele assumiu tudo que é humano, menos o pecado, porque o pecado já não era humano. O pecado entrou, né, no mundo e na humanidade, a gente já nasce com esse pecado, mas ele não faz parte da nossa natureza original. Deus não criou o homem com pecado, senão a gente vai estar acreditando num Deus dualista. E aí a gente já cai na gnose lá da outra segunda-feira, né, do dualismo. Ah, Deus criou o homem, mas Deus criou o homem com pecado também. Opa, não. Deus criou tudo bom e viu que era tudo muito bom. Quem prega isso são os dualistas para explicar o mal do mundo, a violência. Ah, por que existe mal no mundo se Deus criou se Deus criou todas as coisas boas, né? Então, o pecado não faz parte da nossa natureza, criada por Deus, não. Ele veio de uma herança de Adão, que é alguém que lá nas origens pecou, por isso que é pecado original, que ele veio das origens, mas não veio da criação. Então, como que eu vou tirar a natureza humana da lama do pecado? Como que Deus faz isso, né? Então, Deus veio ser um de nós. Ele assumiu nossa natureza humana para não só tirar ela da lama, mas ele elevou numa dignidade altíssima. Onde que a nossa natureza está agora, nesse momento, através de Jesus? Está junto de Deus, está no céu. Está junto de Deus. Ele pegou a nossa natureza, não só libertou, mas ele deu uma dignidade altíssima, porque tem um homem como nós, né, a gente pode dizer, da mesma natureza que nós, em carne e osso, que está sentado à direita de Deus. E, aliás, que é Deus. Então, ele pegou essa natureza e levou a uma dignidade altíssima, pela sua encarnação. E por que ele fez isso? Porque o que ele assumiu, ele salvou. E ele, assumindo essa natureza, ele salvou a natureza humana, completa. Aquilo que ele não... Por isso que a gente não pode negar a humanidade de Jesus, porque se a gente nega a humanidade de Jesus, a gente acaba negando a própria salvação dele. Se eu falar, não, Jesus não era bem homem, ele parecia homem, aí eu estou negando o quê? A salvação. Porque se eu falo que Jesus parecia homem, como eram os docetistas, por exemplo, que falavam, não, Jesus parece homem. Com isso, eu estou colocando em risco a minha salvação, porque se ele não me assumiu, não assumiu a natureza, então, como que ele pode salvar? E é o que depois os padres da igreja vão dizer, aquilo que Deus assumiu, ele salvou. Ele assumiu a minha natureza porque ele salvou a minha natureza. O nome de Deus Salvador era invocado uma vez por ano. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, em Levítico 16, a gente tem lá essa situação, que o nome de Deus, Salvador, era invocado apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote, para expiar os pecados de Israel, depois de ter aspergido o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. Então, o povo falava o nome de Deus, podia se invocar assim o nome de Deus? Não, era uma vez por ano, e pelo sumo sacerdote, e depois de aspergir o propiciatório do Santo dos Santos, né, a parte mais sagrada do templo,
com o sangue do sacrifício. Então, eles faziam o sacrifício do animal, pegavam o sangue, aspergia lá o lugar mais sagrado, do Santo dos Santos, e podia, uma vez por ano, invocar o nome de Deus. Quer dizer, olha a distância entre o homem e Deus. O propiciatório era o lugar da presença de Deus. O próprio Levítico vai dizer também no capítulo 16. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus o ofereceu para nele, pelo seu sangue, se realizar a expiação, São Paulo está fazendo referência exatamente ao que estava fazendo o sumo sacerdote lá no Antigo Testamento. Ele quer dizer que na sua humanidade era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, né? Então agora Jesus é o sacerdote e ele também é a vítima. Ele se ofereceu e ele é o oferecido. Ele oferece e ele é o sacrifício oferecido. Mas como que Jesus fez isso? Através da sua humanidade. Ele fez isso. Como se Deus vai se oferecer se não se fazendo um de nós, assumindo a nossa natureza? Então, ele vai pegar alguém e oferecer? Não vai dar certo. Porque qualquer um de nós, ninguém é Deus. Então, não teria um valor infinito. Aí eu tinha que fazer igual no Antigo Testamento. Hoje eu ofereço um boi, amanhã um par de pombinhos, depois da manhã um cordeiro, porque aquilo, todo esse sacrifício que a gente oferece tem um valor temporário, é um valor passageiro. Deus então precisou ele se encarnar para ele ser o sacrifício, e aí tem um valor infinito, que é o que a gente ouve na missa até, né? O sangue da nova e eterna aliança. Não preciso mais eu renovar. Todo ano eles tinham que renovar essa aliança aqui. Todo ano eles tinham que ir lá para Jerusalém, comprar um touro, um cordeiro, ou quem não tinha condição, como eram os pais de Jesus, comprar um par de pombinhas, oferecer de novo no templo, porque são sacrifícios que têm um prazo de validade. São alianças que são quebradas com nossos pecados. Então, Deus realizou uma aliança para sempre, um sacrifício para sempre. Como? Mandando seu próprio Filho. Ele vai ser o único e eterno sacrifício. Por isso que a gente ouve na missa. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. O lugar, a sala, vamos dizer, é o Santo dos Santos, que é o lugar, é o espaço onde se colocava a Arca da Aliança. Tá? Que a Arca da Aliança era simbolizada, era uma arca onde estavam as tábuas da lei, que era o lugar mais sagrado de manifestação de Deus no Antigo Testamento. E naquele lugar o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício. Vamos ler Levítico para a gente. Levítico 16, começando ali do versículo 2. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão, teu irmão, para não entrar a qualquer hora na parte do santuário, por detrás do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, pois eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, era algo que ficava em cima da Arca da Aliança, né? Não está nem ali representado na imagem, né? Então, tinha a arca e tinha alguma coisa ainda que era o lugar da presença de Deus, como falou aqui. E não é para ficar entrando. Propiciatório por quê? Porque se eu fizer uma oração ali, um pedido ali, Deus será propício. Deus vai me ouvir, por isso que é chamado de propiciatório. Então, aquilo que o sacerdote apresentava aqui era algo muito sagrado e algo que abria os ouvidos de Deus para as preces e súplicas.
é uma lâmina de ouro em cima da arca da aliança, né? Da arca santa, da arca da aliança. Então, essa parte aqui, ó. Aqui, ele aspergia o sangue e fazia a sua oração, e ali Deus estava, porque é o lugar mais sagrado que tinha no Antigo Testamento. E hoje, qual que é o propiciatório? Qual que é o lugar da presença de Deus? Aqui, o que ele está falando aqui, que São Paulo fala? Jesus Cristo. Ele é o sacerdote, a vítima, e ele é o altar. Então, o propiciatório para nós, e vai dizer São Paulo, é a humanidade de Jesus. É o próprio Jesus. Esse é o lugar onde a gente encontra Deus solícito a ouvir as nossas preces, Deus propício a ouvir. Esse é o propiciatório mais sagrado que tem. É a humanidade de Cristo, que a gente pode tocar, ouvir, né? Que a gente tem nossas súplicas ouvidas por Deus. É a humanidade de Cristo. É o que São Paulo vai dizer aqui, ó. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus o ofereceu para nele, pelo seu sangue, realizar a expiação. Quer dizer, o sangue de quem está sendo oferecido hoje? De Jesus. Quem que é a vítima desse sacrifício? Jesus, né? Quer dizer que na sua humanidade, Deus reconciliou o mundo consigo. Agora o propiciatório a gente pode dizer, a humanidade de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.